Estou aqui, novamente, sempre com o mesmo propósito de passar alguns conhecimentos para todos, indistintamente, todos, né? Que todos nós, seja em que posição, em que lugar, que cidade, que país, todos nós somos, principalmente nesses momentos atuais da Terra, todos estamos necessitados de conhecer, de saber o porquê das coisas, por que acontece isso, por que acontece aquilo, por que há grandes perdas naquele lugar, por que há tantas mortes naquele outro, por que as crianças nascem aleijadas, por que nascem assim, que nascem daquele outro jeito, por que existe a pobreza para uns e a riqueza para outros. Tudo isso foi explicado no Espiritismo, tem sido explicado geralmente todas as vezes em que eu estou aqui falando, sempre tem um assunto nos livros do Kardec que foram passados por Jesus. Estávamos falando na outra vez sobre a perfeição, como atingirmos a perfeição, como poderemos chegar a tal grau elevado onde nós não precisemos mais de encarnar, de sofrer, de passar aflições. Mas tudo isso, minha gente, depende unicamente de nós, porque se existe o livre-arbítrio. Mas, se nós não quisermos e ficar determinados a fazer coisas erradas, ou ficar indiferentes com as coisas espirituais, e não procurarmos melhorar, não procurarmos progredir, então o problema é nosso. Não vamos nos revoltar, nós vamos ficar achando ruim, porque esse tem, porque aquele tem, porque eu passo, porque aquele outro não passa, sendo que o único culpado é a gente, somente a gente. E para isso, nós, como já falei, o tempo é corrido para muitos, mal tem. Quantas pessoas levantam de madrugada, tomam 2 ônibus, vão embora por aí afora, volta à noite cansado, espoliado, às vezes sábado, às vezes domingo, às vezes tem certos serviços que chamam as pessoas para trabalhar, para fazer outras coisas. E assim, quando chega em casa cansado, né, quer deitar, mal conversa às vezes com a família, mal entra em assunto, e assim vai passando o tempo. Né? Como está agora, vocês estão percebendo que o tempo não está passando, ele está voando. Quando a gente pensa que está no domingo outra vez. Outro dia eu falei, nossa, mas é domingo outra vez? Mas estamos outra vez, mas eu não vi passar os dias assim correndo. E por aí vai. E como está acontecendo tudo isso, por que nós vamos sentar e esperar uma oportunidade? Por que vamos sentar e esperar que venha o Zezinho da esquina falar para mim o que eu tenho que fazer? Não dá. Nós somos os únicos culpados de estarmos nessas condições e somos os únicos culpados de estarmos nesse mundo, a Terra, de provas e expiações. Olha, gente, mais de 2000 anos se passaram que Jesus esteve aqui. Então, pode ver, gente, nós não continuamos do mesmo jeito. A violência, roubo, adultério, um monte de coisas que já existiam naquela época, que o próprio Moisés aconselhou o pessoal daquela época, e depois veio Jesus com novos conhecimentos, novas coisas mais fáceis, mais acessíveis para aquela época. E nós ouvimos Jesus alguma vez, gente? Só na hora da dor de barriga, né? Ai, o que está passando comigo? Ai, Jesus, me acuda. E não é por aí. Se nós fizermos alguma coisa, nós temos que passar pela pena de talião. Olho por olho, como dizia Moisés. E assim por diante. Então não temos o que reclamar. Agora, quem tiver algum tempinho, em 15, 10 minutos, já obtém algum conhecimento
que às vezes, né? Talvez ele esteja precisando um alôzinho, uma palavrinha, uma sentença dita numa hora, às vezes cai no coração dessa pessoa. Nossa, é por aí. Nossa, eu não pensei que fosse assim, eu pensei que fosse de outro jeito. Que interessante. Vou tornar a ouvir, vou tornar a prestar atenção. Não precisa a vida inteira ficar vendo, nem olhando, nem ir atrás dos livros, porque o que eu tenho falado aqui, desde o começo, são resumos, né? Elaborações feitas de livros, como dos livros do Allan Kardec, do Ramatiz, tem do Rivas Neto, tem do René Nunes da cromoterapia, Mate Silva da Umbanda, e também junto com o Rivas Neto. E muitos desses, as pessoas já desencarnaram, mas ainda existem aqueles que estão vivos, né? Que nem o Rivas Neto. O René Nunes, em 95, ele partiu, mas nos deixou um cabedal de conhecimentos imensos sobre o tratamento que se faz com as luzes. E é maravilhoso, gente. Se tivermos oportunidade, se Deus nos deixar que isso aconteça, eu ainda passarei aqui uns conhecimentos sobre a cromoterapia para quem tiver vontade, né? Lógico, porque muitas pessoas pensam que nem uma vez eu fui ensinar. As pessoas, nós pensamos que era apenas aprender as cores. Falei, as cores você já conhece. Agora precisa saber em que situação você vai usar. E envolve também a nossa parte que a gente vai passar. Muitas vezes a gente faz doação de energia e outras coisas também. Não é uma parte, não é um trabalho espiritual, mas sim a gente vê a parte espiritual da pessoa como está. E isso é muito importante, porque muitas doenças, gente, elas estão associadas a essa parte. A matéria fica ruim por causa da parte espiritual, vice-versa. Então, hoje, como a gente já estava predestinado a falar, muitos os escolhidos, ao contrário. Bom, seria interessante, gente, que fosse assim. Muitos os chamados e muitos os escolhidos, né? Como diz num livro que eu li, que o Xalá, ele falou, terminando, quisera eu, ele falava, que esse fosse muitos os chamados e muitos os escolhidos. Mas quem estiver sempre escutando o que a gente está falando, o que a gente está ensinando, a situação que se encontra o planeta Terra, que está passando por momentos, e não vou mentir, em momentos não vão melhorar, minha gente. Cada dia vai aparecer isso, aparecer aquilo, né? Some essa doencinha, aparece a outra. Some um probleminha ali, aparece outro. E vamos caminhando junto a junto. Então nós vamos falar muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vocês vão falar por que não pode ser muitos escolhidos? Por causa de nós mesmos. Por causa de nós mesmos. Não acabei de falar o que nós melhoramos desde quando Jesus esteve aqui? Um cisquinho. Melhoramos no quê? Passa uma pessoa, fala qualquer coisa, a gente responde imediatamente. A pessoa se irrita, o outro bateu o carro, ele já sai com o revolvão na mão, matando, não pergunta o que houve, o que não houve. E por aí vocês estão vendo a falta de paciência, a falta de respeito, a falta de consideração, a falta de amor que ainda existe em relação ao nosso próximo. Então, peneirando, aqueles muitos, vai peneirando e fica umas meia dúzia assim. Pronto, acabou. E nós podemos falar? Não. Os verdadeiros culpados somos nós. Quiséssemos fazer parte dessa peneiração, por que não melhoramos a tempo? A tempo. Bom, começa falando da parábola
da festa de núpcias, porque já foi falado esse assunto, eu resumi tudo num estudo só, para ficar mais fácil. Assim as pessoas teriam ideia de que seria uma parábola e das parábolas, porque Jesus falou muitas parábolas. E lá nesse estudo eu falei os lugares que ele costumava falar, onde ele falou mais parábolas, as parábolas mais interessantes, mais importantes, todas foram boas, todas tinham um fundo de conhecimento. E essa parábola das núpcias também, como aquela parábola dos talentos, né? Do bom samaritano, são parábolas que volta e meia são recorridas a elas nos ensinamentos de Jesus. E essas das núpcias, conforme foi falado, conforme foi dito, que as parábolas eram... Jesus usava das parábolas por causa que ele falava de uma maneira tal, como histórias que a gente conta para as crianças. E as crianças ficam prestando atenção. Nossa, por que aconteceu isso? O que é aquele lá? A gente usando sempre animaizinhos, sempre usando plantas, na natureza. E Jesus, nessa parábola, fala de um senhor que era um rei e o filho dele iria casar-se. Vou falar rapidamente, porque se nós formos falar tintim por tintim, demora. Então vou já resumir. E o filho dele ia casar-se, né? E ele, muito feliz, convidou muitas pessoas para essas bodas. Mas essas pessoas se recusaram, né? Nem levantaram os ombros, como as pessoas costumam fazer, com desdém. Não vão em casamento nenhum. E aí o rei matou o boi, fez um mundo de iguarias, feitou o lugar com flores, com plantas, e falou, vou chamar mais outros. E chamou outros para essa festa, mas esses outros também. Ah, eu tenho mais o que fazer, eu vou para cá, vou para lá. E além de tudo, apedrejaram, assassinaram esses emissários. Além de tudo, além deles não irem, eles cometeram esse mau ato. E o rei ficou indignadíssimo. Como? Eu convido para uma festa, uma coisa boa, eles fazem isso. E aí mandou queimar as casas, estragar, apedrejar e assim por diante. Depois, então, ele falou para os emissários que convidasse aqueles que encontrassem na rua, fossem ricos, fossem pobres, fossem bonitos, feios, e que convidasse para essa festa de núpcia. Mas chegando no dia da festa, todos sentados, havia uma das pessoas que não estava usando a vestimenta própria para aquela ocasião. E ele foi chamado a atenção. O rei se indignou e mandou prendê-lo. Então vocês estão vendo, muitos daquela época que Jesus contava riam, ridicularizavam aquilo que Jesus falava, né? Como se fosse uma coisa boba, uma coisa sem sentido. Mas o que Jesus dizia tinha significado, sempre significado muito profundo, um conhecimento, né? E apenas restava a gente ver que tinha que saber como interpretar essas parábolas, que é o que acontece agora. Muitos leem as parábolas, né? Naquele livro, e falam, nossa, por que será que eu ouvi isso? Por que será que foi aquilo? Mas existem livros que eles explicam direitinho, por que razão, quem eram aquelas figuras, o que queriam dizer, o que queriam mostrar. E foi o que aconteceu nessa parábola das núpcias. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma ingenuidade pueril, né? Coisa de criança, pois não compreende que possa haver tanta dificuldade para ir numa festa, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são sem dúvida alegorias, mas é preciso que elas não saiam do limite do aceitável. Então, eles ridicularizavam, falavam, não, mas onde que já se viu?
falar uma historieta dessa para nós como se a gente fosse criança. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias das fábulas mais engenhosas se não tirarmos do seu enredo o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os fatos usuais e vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha como objetivo fazer o povo compreender a ideia da vida espiritual. O significado só é incompreensível quando aqueles que as interpretam não as observam desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Em relação aos primeiros convidados, ele refere-se aos hebreus. Os hebreus foram escolhidos para essa missão de Jesus, gente. E vocês viram no que deu, não aceitaram Jesus. E eles foram os primeiros chamados por Deus para o conhecimento de sua lei. Os enviados dos reis são os nossos profetas, que a gente tanto vê, tanto escuta, né? Os conhecimentos, os ensinamentos que eles nos passam. E esses profetas que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras eram pouco escutadas, suas advertências eram desprezadas, e muitos foram mesmo massacrados como os servidores de parábolas. Vocês podem ver, gente, o que a gente lê naquela época. Nossa, eles saíram e quando eles começavam a pregar, eles eram atacados. Eles tinham depois, com o tempo, na época dos cristãos, eles tinham que se esconder, gente, em grutas, em cemitérios, fazer suas reuniões, porque eles matavam. Eles não queriam saber dos conhecimentos nem dos ensinamentos deles. E as suas palavras eram poucos escutadas, as suas advertências eram desprezadas e muitos foram realmente massacrados. Eles morriam, eles punham na fogueira, eles faziam um monte de coisas horrorosas. Os convidados que se desculpavam por ter de ir cuidar dos campos e de seus negócios representam as pessoas que, absorvidas pelas coisas do mundo, não são indiferentes em relação às coisas celestes. Realmente, gente, realmente, não vou mentir para vocês, não. Verdade verdadeiríssima. Eu tiro por mim. Muitas vezes eu encontro pessoas que às vezes estão aflitas, desesperadas. Não é que a gente está puxando para a nossa religião, não é isso. Tem muita gente que entende mal, está querendo que a gente seja espírita. Não é nada disso. Muitas vezes a pessoa desconhece por que ele está sofrendo, por que ele está passando aquilo. Então ele, sabendo que ele é o próprio autor do seu sofrimento, então ele vai maneirar, ele vai entender, ele vai buscar outra causa, outra maneira de ser. Então é o que está acontecendo ainda, porque a gente fala, principalmente para aqueles que vieram médios, que eles viram as costas. Ah, depois eu vou. Agora estou ocupada, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pôr o pão na mesa. Tudo bem. Ninguém está falando para deixar de trabalhar e passar fome. Não é isso. Mas 10 minutinhos que se tenha para ler um bom livro. Não estou falando para ler o Evangelho. Existem livros maravilhosos, gente. Maravilhosos. Que não estão ligados à religião, mas sim às coisas da vida. Conselhos lindos como a gente levar o nosso dia a dia. E assim por aí. Mas há pessoas, conforme eu falei, não tem tempo. O seu dia a dia já ocupa tudo do seu ser. E ele vive cansado, extenuado,
nervoso, preocupado, que mesmo assim não está dando conta do recado. Então, se a gente encontra um irmãozinho assim, nós só temos que pedir, fazer uma prece por ele, para que ele seja aliviado ao seu dia a dia. Então, essa crença, ela para os judeus, então de sua nação, deveria ter o domínio sobre todas as outras. Deus não tinha de fato prometido a Abraão que seus descendentes cobririam toda a terra. Mas, como sempre, desprezando a substância, tomaram o ensinamento divino pelo lado dos seus interesses e acreditavam realmente no domínio da sua nação, no plano material sobre as outras. Então, vocês estão vendo, na época de Moisés, gente, não precisa, quando ele passou os 10 mandamentos, explicando mandamento por mandamento, aquele povo ali no deserto, sofrido, aflitos, e ele virou, saiu um pouco, porque ele tinha coisas a fazer ali. E o que ele viu quando ele voltou? O pessoal criando imagens, todos dançando, cantando, né? Utilizando da bebida deles naquela época, né? E fazendo coisas erradas. Ele acabou de falar, ele acabou de explicar. Mesma coisa agora. Nós estamos falando, nós acabamos de orar, nós estamos acabando de passar. Mas é difícil também, porque também, gente, nem todos, para falar a verdade, nem todos têm aquele conhecimento e tem a cabecinha preparada para ouvir aquilo. Ele ainda está, como se diz, como uma criança que você quer ensinar uma língua para ele, ou uma matemática difícil. Ele não está pronto, não está preparado, né, para aquilo. E antes da vinda de Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens mais instruídos haviam atingido a ideia da unidade divina, esta permaneceu no estado da opinião pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sobre o véu do mistério impenetrável à compreensão do povo. Bom, isso sempre foi assim. Olha, lá, aquele povo que veio da capela, os Atlantes. Os Atlantes eram um deles. Eles tinham conhecimentos, gente, que eles trouxeram lá de capela, fora do comum. O conhecimento que eles tinham dos 4 elementos e da metalurgia, um mundo de coisas e outras coisas das partes espirituais. No entanto, eles fechavam os conhecimentos para eles usarem quando eles queriam alguma coisa para eles, em benefício deles. Os hebreus foram os primeiros que praticavam publicamente monoteísmo. Olha que interessante, porque para amar um ser, um Deus, né? E naquela época eles eram politeístas, eles amavam vários, né? E eles, os hebreus, que foram os primeiros. Foi a eles que Deus transmitiu a lei, inicialmente por Moisés, depois por Jesus. E foi desse pequeno foco que partiu a luz, que deveria expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão uma posterioridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora rejeitassem completamente a idolatria, haviam negligenciado a lei moral e se dedicar à prática mais fácil do mundo exterior. O mal atingira o seu ponto mais extremo.
A nação dominada pelos romanos estava desfigurada pelas lutas políticas e divididas pelas seitas. A incredulidade havia penetrado até mesmo no templo. Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamá-los à observância da lei e abrir os novos horizontes da vida futura. E sendo os primeiros convidados para serem o grande banquete da fé universal, rejeitaram a palavra do celeste Messias, sacrificaram-no, e foi assim que perderam o fruto que deveria ter colhido de sua própria iniciativa. E temos dito, até a próxima.